fez 500 anos do Brasil, sendo a única embarcação construída no Brasil que fez parte da regata das comemorações. Tinha outros assim, estrangeiros, coisas assim, mas esse foi construído em plena Amazônia, tudo à mão. Eu sou um dos construtores. Você é o capitão, imagino que você participou, obviamente você participou da construção ali de desgastar as mangas e fazer, mas tem aquela parte que é anterior à concepção, né? Por que você resolveu fazer isso? Já era pensando na questão da educação ou a educação foi ao longo dos anos? Quando você falou, quero construir um barco, o que te motivou a fazer isso? A embarcação, como falei, eu acho que desperta uma curiosidade, desperta a aventura, aquela sensação de ir além mar, de ir além das fronteiras, assim, o horizonte está ali, a gente vai além, vamos além. Legal. Tá? Então eu embarquei com 18 anos na Austrália e comecei a ter uma embarcação bem parecida com essa, comecei a ter esse sonho, esse desejo de manter as tradições e continuar trazendo aventura, não somente para a minha vida, mas para as pessoas ao meu redor. Então, essa ideia foi concebida durante um longo tempo, 6 anos de pensamento e mais 6 anos de construção. Legal. Foram 6 anos para ficar pronto esse barco, esse veleiro. Desde o primeiro batida naquilo, até que ela foi embora. E foi com Lars Grael que fizemos a viagem inaugural. O Lars era o que? Era um capitão convidado? Seria isso? Eu lembro que ele salvou a embarcação lá nos estreitos do Breves. A gente estava com um ventalhão, assim, entrou um vento de 50 nós e ele tinha recentemente se operado, mas estava fazendo essa viagem com o maior espírito. Vamos fazer. E aí a tripulação, nós tivemos que ir para a proa para baixar as velas, para diminuir o pano e a pressão que estava sendo, e a chuva não parava, assim, era uma parede de chuva. O radar não registrava nenhum símbolo de terra, porque era só chuva. Aí ele subiu lá para Leme, pegou o Leme e juntos a gente conseguiu desviar de uma ilha que estava a poucos metros da nossa frente. Poucos metros. Seria um acidente, né? Esse foi a viagem inaugural. Cheia de emoção. Né? Cheia de emoção, né? Vira não, a gente vai ficar virando. Não vira não. É mesmo. A gente tá virando, seu burro. Então, uma certa ocasião, ele estava coletando uma floresta e ele viu uma espécie de besouro muito exótica. E aí ele pegou com uma mão aquela espécie. Ele falou, nossa, eu tenho que guardar essa espécie, eu não posso deixar de tê-la. De repente, aí ele olhou outra espécie diferente daquela que ele tinha pego. E ele foi lá e pegou aquela outra espécie. E ele falou, gente, que bom, agora eu tenho 2 espécies diferentes, que legal! Aí de repente ele olha uma terceira. Nisso que ele olha a terceira, e agora? O que ele faz? Coloca na boca e pega a outra. Nisso que ele pega a outra, com a outra na boca. E agora? O besouro vai lá, solta um ácido na boca dele. Ele abre a boca, sai tirando o besouro, solta os outros e perde as 3 amostras de espécie dele. Então, no final, conclusão, ele acabou perdendo tudo e não ficou com nenhuma daquelas espécies que ele gostaria todos de ter na coleção, mas ele tinha uma outra coleção muito grande. Esse é o maior navio veleiro do Brasil e é aqui que os visitantes conhecem um pouco mais sobre a história de Charles Darwin. Nessa parte, por exemplo, as crianças aprendem a classificar cada uma das espécies e separar uma por uma. Mas para saber um pouquinho mais sobre a exposição, a gente vai conversar com a curadora Maria Isabel Landim. Maria Isabel, contando que a importância dessa exposição é trazer o tema da evolução para a pauta da imagem. Exatamente. O Darwin retorna ao Rio de Janeiro 180 anos depois
estamos trazendo essa verdade inconveniente, que é o fato de que a Revolução Darwiniana ainda não se completou. E não podemos tratar com seriedade a questão da sustentabilidade sem conhecer profundamente a teoria da evolução. Parece trazer a evolução está dentro de um navio para atrair todas essas crianças. A proposta é justamente fazer, como a gente acredita que sem a perspectiva científica, sem a teoria da evolução, esse diálogo sobre sustentabilidade, ele não tem futuro, a ideia é convidar justamente os jovens, os cidadãos do século XXI a embarcarem nessa viagem, passarem pelas experiências que o jovem Darwin passou embarcado no navio e começarem aqui um processo de descobertas que vai ajudá-los a exercer essa cidadania planetária. É uma exposição completamente interativa. Completamente interativa. É muito diferente, é dentro de uma embarcação. Obrigada, Maria Isabel. Do Rio de Janeiro, Mariana Queiroz para a Globo News. E quando um macaquinho, ele sabe que um fruto é venenoso e o outro não é? Ele tá fazendo o quê? Ele tá pensando? Então ele é irracional? Racional? Não tô entendendo. Se botarem uma fruta envenenada e uma fruta sem veneno aqui, vocês vão saber qual é qual? Não. O macaco vai? Vai. Porque ele conhece. Quem é mais inteligente? Macaco. Mas, por exemplo, a gente consegue construir um barco, o macaco consegue? Não. Então quem é mais inteligente? A gente. Então, quem é mais inteligente, Nenhum na dos verdade? dois. Aí está todo mundo vivo, então nós todos estamos no mesmo patamar de evolução, né? Cabine. Por que tem uma rede na cabine? Porque ele dormia aqui. Ele dormia aqui. Quero ver E ele, vocês estão sentindo o balanço do mar? Não, porque o barco tá atracado, tá parado, né? Mas no mar, alguém já andou de barco? Já. Um barco balança, não balança? Balança muito, eu fiquei enjoada, muito enjoada, vomitando. Então, o Darwin também ficava muito enjoado, ele vomitava o tempo todo. Vou fazer e a aí, enjoada. o capitão pegou e colocou essa rede pra ele embaixo da claraboia, que de noite ele conseguia olhar as estrelas e ele não se sentia tão enjoado.